Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira maravilhosa, tenho a graça aqui de estar mais uma vez com vocês para juntos estudarmos e elevarmos os nossos pensamentos e a nossa vibração. E para iniciarmos a nossa reunião, convido-os a fazermos a oração. E a oração que nós vamos fazer consta neste livro, Sutra Sagrada, Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos hoje é a oração para abençoar toda a humanidade. Ela consta na página 173 do livro. Lembrando que meu livro é a 37ª impressão. Quem o tiver, seja aqui presente, seja em casa, pode acompanhar a leitura. Caso contrário, vamos fechar os olhos, assumir a posição de oração, uma posição confortável, e vamos pensar fortemente, concentradamente nas palavras da oração. Vamos lá? Oração para abençoar toda a humanidade. Deus é o Criador de tudo. Deus é onipotente. Ele criou todas as coisas pelo poder da palavra. O Verbo de Deus onipotente alojou-se em mim e se fez minha vida. Portanto, tudo aquilo que eu declaro pelo poder da palavra concretiza-se infalivelmente e manifesta-se no mundo fenomênico. Pelo grandioso poder do Verbo divino, eu declaro uma riqueza abundante se concretizará para a humanidade toda. Portanto, uma riqueza abundante há de se concretizar-se para toda a humanidade, obedecendo à ordem natural do mundo de tempo e espaço. Neste momento, eu proclamo pelo grandioso poder da palavra de Deus a felicidade de toda a humanidade. Portanto, a humanidade toda alcançará infalivelmente a felicidade. Neste momento, eu proclamo pelo grandioso poder da palavra de Deus a paz de toda a humanidade. Portanto, a humanidade toda terá paz infalivelmente. Neste momento, eu proclamo pelo grandioso poder da palavra de Deus a marcha de toda a humanidade para a direção certa. Portanto, a humanidade toda marchará infalivelmente para a direção certa. Neste momento, eu proclamo pelo grandioso poder da palavra de Deus a saúde de toda a humanidade. Portanto, será infalível que a humanidade torne-se cada dia mais saudável. Pelo grandioso poder da palavra de Deus, eu transmito ao universo o pensamento de prosperidade, felicidade, paz e saúde de toda a humanidade. Tudo isso concretiza-se infalivelmente para os outros e ao mesmo tempo retorna para mim como reflexo de minhas próprias mentalizações. E assim, eu também me tornarei pessoa abençoada por toda a humanidade. Em verdade, eu abençoo toda a humanidade, como mensageiro do céu enviado por Deus para abençoar todos os meus irmãos. Por isso, as bênçãos que retornam a mim também são ilimitadas. Progresso e melhoramento ilimitados estão prometidos a mim. Estou progredindo e melhorando hoje, amanhã também vou progredir e melhorar, e assim por diante. Que maravilhoso é progredir e melhorar sempre. Deus possui conteúdo ilimitado, e eu, que sou a auto-manifestação de Deus, vou revelando na tela do tempo e espaço essa natureza ilimitada. Como o meu conteúdo é ilimitado, por mais que eu progrida e melhore, não se esgotará a minha capacidade de progresso e melhoramento. Hoje, amanhã e sempre, eu cresço, progrido e melhoro. Crescimento, progresso e melhoramento são os meus deveres como filho de Deus, como auto-manifestação de Deus. Nada me impedirá de progredir e melhorar. Não há ninguém, em lugar algum, que possa impedir minha marcha. Deus quer que eu cresça, progrida e melhore. Eu avanço sempre mais um passo na direção certa. Eu prossigo junto com Deus, crio novas ideias junto com Deus e com Ele vou avançando por novos caminhos da vida. Como sou abençoado, elevo a Deus a minha profunda gratidão. Muito obrigado, muito obrigado. Oração maravilhosa que nos mostra o quanto que o progresso é a natureza daquele que carrega dentro de si a vida de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Uma imensa alegria estar aqui com vocês, como eu já disse. Meu muito obrigado. Quero agradecer a todas as pessoas que de algum modo contribuem para que nós possamos estar aqui
todas as segundas-feiras. Meu muito obrigado. Quero agradecer a quem está aqui presente na palestra em Brasília, a você que está em casa, você que está em Brasília, fora de Brasília, você que está no Brasil, fora do Brasil. Meu muito obrigado. É uma imensa alegria podermos estar juntos, novamente estudando, aprofundando e aperfeiçoando um pouquinho mais nos ensinamentos da Seiichi Onoe. E hoje nós vamos falar sobre um tema bem legal. Não é a primeira vez que nós abordamos esse tema e ele é repetido exatamente porque ele é muito importante ser trabalhado, que é exatamente o poder da palavra. Nós vamos abordar esse aspecto do poder da palavra e o livro que eu vou utilizar é o livro A Verdade da Vida, volume 38, Felicidade 2. O volume 38 ele é muito especial. A coleção A Verdade da Vida em si já é muito especial, que é um tratado de filosofia e espiritualidade com muitos aspectos e abordagens científicas, composto de 40 volumes. E nós vamos trabalhar o 38. E dentro dessa série A Coleção A Verdade da Vida, você tem vários livros que são muito especiais, muito maravilhosos. Então, por exemplo, no volume 19 e 20 você tem a biografia do mestre. Então você pode ler como é que foi a vida do professor Masaharu Taniguchi, como é que foi o desenvolvimento do pensamento até chegar a Seiichi Onoe, porque às vezes as pessoas acham que a Seiichi Onoe caiu assim de um raio e de repente surgiu. E não, ela foi um trabalho de desenvolvimento e busca por algo que respondesse aos questionamentos. Então é muito legal, porque quando a gente lê a biografia do professor, a gente vê o quanto que foi amadurecimento do pensamento espiritual até chegar a Seiichi Onoe. Você tem os livros que vão falar sobre educação, o livro que fala sobre a meditação Shinsokan, que é a Verdade da Vida, volume 8, o livro que vai falar sobre a vida diária, a vida cotidiana, que é a Verdade da Vida, volume 7. Então você tem vários livros, por exemplo, a Verdade da Vida, volume 21, vai falar sobre a Sutra Sagrada, a Chuva de Néctar da Verdade. 30 vai falar sobre o Sermão da Montanha e a questão da educação. 22 vai falar sobre pensamentos. Então, o livro ele é recheado de pensamentos curtos e profundos, né? Então é bem legal. A coleção ela trabalha muito. 35 vai trabalhar sobre filosofia, 29 em específico a mulher, 28 vai falar sobre problemas de visão e assim por diante, gente. Então nós temos assim dentro dos 40 volumes, várias abordagens sobre vários aspectos da espiritualidade, como, por exemplo, o mundo espiritual, que está na Verdade da Vida, volume 9, volume 10. Então, é rico, ela é toda permeada de inúmeros assuntos. E o 37 e 38, eles são especiais pelo seguinte, eles são feitos de preceitos diários. Então, o 37 vai de janeiro a junho e o 38 vai de julho a dezembro. Então, todos os dias tem uma mensagem que é passada. Então, são dois livros que você lê facilmente no ano e eles enriquecem e muito o seu dia, porque tem dia que é um trecho pequenininho para ler, tem dias que são maiores, mas é muito profundo. O professor Masaharu Taniguchi traz de uma maneira muito profunda. A bibliografia da Seiichi Onoe é recheada de livros com os preceitos para os dias, né? Não é só o 37 e 38, tem vários. Mas dentro da coleção A Verdade da Vida são esses dois que fazem esse papel e são maravilhosos. O dia que eu vou falar, eu estou no 38, eu vou falar sobre o dia 8 de outubro. O meu livro é sexta edição, né? É na página 99. Então, eu vou falar exatamente sobre o dia de outubro. Quando a gente fala sobre poder da palavra, não é só no livro A Verdade da Vida, volume 38, que fala, o professor aborda muito isso daí. Então, a gente tem várias maneiras de trabalhar a questão do poder da palavra. Então, eu vou trazer uma das abordagens. Claro, não vou esgotar o assunto, tem muita coisa para falar, mas eu vou tentar trazer de uma maneira que seja bem compreensível para que nós possamos entender. Então, vamos lá. Para começar, a gente primeiro precisa rememorar um pouquinho o que nós trabalhamos na semana passada. Vocês lembram o que nós falamos na semana passada? Eu também não lembro, tô brincando, gente. Então, o que acontece? A gente tem que rememorar que eu fui abordar exatamente sobre verdade vertical, verdade horizontal. Eu fui trabalhar um pouquinho sobre o mundo da projeção e como a imagem verdadeira se projeta pela lente mental. Lembraram? Não, qualquer coisa assiste de novo, gente, tá bom? Assista novamente a palestra, é sempre bom, porque às vezes as coisas entram, mas se a gente andar depressa, ela bagunça na cabeça e a gente esquece tudo. Então a gente tem que repetir, até ficar gravado. E depois que fica gravado, nós temos que começar a viver a experiência.
a experiência. Então, olha só que interessante. A gente aprende assim, tenho que amar, tenho que ser legal, tenho que ser bondoso. Você repete isso até você compreender que você tem que ser bondoso, que você tem que amar. Mas aí vem o segundo passo. Como é que eu faço isso na vida prática? E aí é outro caminhar. Então a gente vai estudando, a gente vai relembrando, a gente vai aprofundando e depois nós vamos colocar aquele conhecimento na prática. Então isso é muito importante e nós vamos trabalhar exatamente esse aspecto de poder da palavra. Nós primeiro precisamos entender sobre o aspecto do poder da palavra 2 pontos. O primeiro é o que é palavra e o segundo, por que a palavra tem poder. Então são 2 aspectos que a gente precisa entender muito bem. O primeiro é o seguinte, palavra. Normalmente quando nós falamos palavra, nós temos o hábito de associar palavra ao som que emitimos por meio de todos os músculos bucomaxilares que nós temos, que vibra com as cordas vocais e emite um som. Então, quando a gente fala palavra, as pessoas pensam naquilo que nós falamos. E nós aprendemos que espiritualmente, palavra é muito mais. Então, nós temos 4 acepções da palavra. Palavra, quando nós vamos trabalhar, deixa eu usar aqui um azul aqui, ó. Deixa eu pegar o preto aqui. Vamos lá, palavra. Quando nós falamos palavra, quando nós utilizamos poder da palavra, nós temos que utilizar a palavra, nós temos 4 acepções, 4 modalidades em que nós temos a palavra. A primeira delas é a falada. É essa que vocês agora escutam, é a falada. Então, tudo aquilo que você fala é palavra. Mas nós também temos outra palavra, que é a escrita. Você escreve. Então você também está utilizando a palavra, a vibração da palavra. E temos também outra modalidade, que é a pensada. Quando você pensa, você vibra. Logo, essa palavra também tem poder. E tem uma que é pouco falada e muitas vezes pouco meditada, um pouco assim, que as pessoas refletem sobre ela e tentam melhorá-la, que é a palavra expressada. Aí você fala assim, mas palavra expressada? Olha só que interessante. Palavra espiritualmente falando, ela pode ser associada à ideia de vibração. Tudo o que você emite é palavra. Então, palavra não se restringe apenas àquilo que nós utilizamos para nos comunicar. Palavra é tudo aquilo que nós vibramos e emitimos. Então, nós emitimos palavra e recebemos palavra. Aí vem assim, mas por que essa palavra, palavra? Volto a frisar, gente. Na espiritualidade, alguns conceitos ficam difíceis de serem trabalhados. Então, algumas palavras elas acabam sendo repetidas ou utilizadas. Por quê? Porque se a gente utilizar apenas vibração, hoje em dia está muito em moda falar vibração, nós não compreendemos todos os aspectos do que é vibração. Da mesma maneira que para a gente entender a luz visível, a gente precisa entender todo o espectro eletromagnético, para que nós possamos compreender o que é realmente palavra ou vibração, nós precisamos compreender todos os seus espectros. E o termo que melhor se adaptou a essa realidade é palavra, porque palavra fica de fácil entendimento a quem entende vibração, a quem não entende vibração. Nem todo mundo está pronto para a terminologia vibracional. Até porque muitas pessoas não têm ideia do que seja vibração. As pessoas não têm ideia. As pessoas associam muito a um conceito físico, material, mas palavra, vibração, espiritualmente falando, é superior. Tanto é que muitas vezes quando as pessoas falam em vibração, já acha que é física quântica. E não tem absolutamente nada a ver. A vibração que nós estamos falando é a vibração no aspecto espiritual. É espiritual. Que o espírito influencia a matéria? Sim. Mas com ela não se confunde no aspecto que nós estamos trabalhando aqui, conceitual. Então vamos lá.
A gente pode falar tranquilamente, o espírito é vibração? Sim, mas em outro patamar, em outro formato, de outra sutileza. Então vamos lá. Então nós podemos afirmar que palavra é vibração. Vibração. Isso aqui tem que ficar muito compreendido. Muito obrigado. Então palavra é vibração. Então o que acontece? Nós temos 4 tipos de palavras. E são esses 4 tipos de palavras que nós utilizamos e nós não percebemos que elas continuam sendo utilizadas. Então vamos lá. Falada. Essa é mais simples. Tudo aquilo que a gente fala tem poder. Tem poder. Escrita. Tudo aquilo que nós escrevemos também tem poder. Pensada. Tudo aquilo que nós pensamos tem poder. E olha que interessante. Quando nós entramos na Seichonoye, a gente começa a descobrir que a palavra pensada ela tem força. Porque na Seichonoye a gente sempre fala, a mente tem poder criador. Logo, utilize muito bem o poder da sua mente. Então a palavra pensada é a palavra que você trabalha mentalmente. E muitas vezes a palavra escrita e falada sugestiona a palavra pensada. Pensada. Então você tem essa relação. E a palavra expressada, gente. Nossa expressão fisionômica é uma palavra. É uma palavra. E a gente aprende. Se você quer construir um lar feliz, se você quer construir um ambiente de trabalho feliz, se você quer construir um ambiente de convívio feliz, você tem que usar muito bem a sua palavra expressada. Se você chega com cara de maracujá murcho, de limão amassado, você está usando muito mal a palavra. Olha só que interessante, não precisa nem ir longe. Você está chegando num restaurante, você vai pedir uma comida, o atendente, você chega, boa noite, atendente. Boa. Você fala, caraca, estou incomodando. A pessoa não falou nada com você. Falou nada. Mas o rosto dela te dá a ideia de que você está incomodando. Incomodando. Pai e mãe de adolescente. Chega para ele e fala assim, vamos filho, a gente tem que se aprontar. Não precisa falar nada. O desprezo já foi manifestado em forma de ser humano. O pai já olha e fala assim, ai que saco, lá vem ele. Não falou nada, mas o olhinho para cima e aquele ar de que, sabe, meu corpo não tem peso, já demonstra todo o desprezo pela vida na sociedade. Então, o que acontece? Não precisa falar nada, já está expressado. Então, nós aprendemos na Seichonoye que nós precisamos cuidar da nossa palavra falada, da nossa palavra escrita, da nossa palavra pensada e da nossa palavra expressada. Precisamos tomar conta delas, porque as 4 têm poder, porque todas elas são vibração. E aí que vem um ponto interessante. Cuidar da falada é fácil? Relativamente fácil. Você consegue. Você segura. Você dá vontade de te xingar, mas você... A pessoa faz alguma coisa, dependendo de onde você estiver, dependendo do público que você está, dependendo do que está acontecendo, você consegue segurar. Você pega e dá aquela segurada, você vai, fala, segura, tudo mais. Aí o que acontece? A palavra escrita, você consegue segurar? Consegue. Você está escrevendo um e-mail, você já sabe, não, deixa eu tirar o caps lock, para não parecer que eu estou xingando alguém, que eu estou gritando com alguém, você vai segurando. E a pensada? Essa é complicadíssima. Porque a pensada, você tem que ter um exercício gigantesco para você conseguir fazer o controle ou fazer com que ela seja a mais adequada possível. Então, a pensada, ela é muito difícil. Muito difícil. Por isso que existe treino, por isso que existe preparo, por isso que é necessário a prática. E a expressada? Também. Quando você menos espera, a tua cara te entrega. Você está gostando? Tô. É natural, gente. O seu corpo fala e às vezes você não percebe. O jeito que você coloca os braços, o jeito que você faz as coisas, demonstra muito do que você está sentindo. Então, o que acontece? Elas são mais difíceis. Exatamente por elas serem mais difíceis, elas precisam ser trabalhadas com mais atenção. E tem um detalhe. As pessoas acham que por não, as outras pessoas não saberem o que está aqui,
Só o que está aqui já é o suficiente para falar que é santo. Então tem pessoa que chega e fala assim, preletor, eu nunca falo mal de ninguém. Por quê? Ela está achando que é isso daqui. Eu não falo mal de ninguém e eu não escrevo mal de ninguém. Se bem que hoje em dia, se você entrar na rede de algumas pessoas, se você for nas redes sociais, você vai ver que tem gente que escreve muito. Mas ela esquece que tem o pensamento e a expressão. Aqui tem muita coisa da qual a gente não consegue esconder. Só que você tem que fazer uma autoanálise. E a pessoa fala assim, não, eu nunca falo, nem escrevo nada de ninguém. Ok, mas e o pensado e o expressado? Por isso que quando a gente fala, tem que ter o pensamento positivo e usar a palavra de maneira construtiva, não é algo simplório. É algo que precisa de maturidade, caminhar e elevação espiritual. Não é algo simples. Isso é simples. Tem aquela pessoa que vira e fala assim, eu só falo coisa positiva. Tá bom. É tentar tapar o sol com a peneira. Quando nós somos sinceros, a gente consegue ter uma real capacidade daquilo que nós podemos fazer e daquilo que precisa melhorar. Se perguntar para mim, você é 100% positivo? Claro que não. Claro que não, Eu vivo, tenho sentimentos. Tem hora que o que passa na minha cabeça, eu falo, preletor. Não pode. Pois é, né? Mas veio. Como é que a gente faz? Então, compreender que isso daqui é algo extremamente importante e precisa ser trabalhado, nos traz a real percepção do quanto que nós temos que nos esforçar. Tem pessoas que só porque elas têm uma capacidade de serem muitas vezes inertes a determinadas situações, elas acham que já estou excelente, quando não está. O poder da palavra ele tem que ser constantemente trabalhado, ele é constantemente vivido. Então, muitas vezes a gente está utilizando erroneamente o poder da palavra e não percebe. Por isso, a gente tem que aprender a utilizar para que ele seja realmente eficaz. Então, descobrimos os tipos de palavras que nós temos, porque eles são literalmente vibrações. Agora vem a pergunta, ok, aprendi o que é palavra, agora por que a palavra tem poder? Por que essa palavra tem a capacidade de criar? E é aqui que vem um ponto que é muito importante, nós entendemos. Já venho falando há algum tempo, exatamente sobre a manifestação da imagem verdadeira no mundo fenomênico. Então, nós somos, na essência, seres espirituais. A nossa essência ela é espiritual. Vivemos a experiência carnal. O que é experiência na face da Terra? É onde nós viemos, aprendemos e desenvolvemos a nossa capacidade de manifestar o nosso interior. Então, nós viemos neste mundo para aprender a manifestar Deus. Por isso que exige trabalho, dedicação e empenho. A pessoa que vem para esse mundo e fala, não, eu vou viver só de boa, eu vou fazer só aquilo que dá, ela infalivelmente é colocada em situações para desenvolvimento. Porque aqui é uma escola. E é uma escola para a gente aprender o quê? A manifestar Deus. Então, num resumo assim, bem direto, a escola Terra é a escola para manifestar Deus. Alguns vão ter mais trabalhos de casa, outros vão ter menos, mas todos nós temos trabalho. Não existe ninguém na face da Terra que não tenha dificuldade, que não tenha que passar por alguma situação, que não tenha que viver alguma experiência. Em que pese as redes sociais tentem esconder isso, porque as pessoas só mostram o que tem de melhor. Elas só mostram aquilo que quer que os outros vejam. Todos nós passamos por dificuldades. Todos nós vivemos aquele dia que você fala, meu Deus do céu, o que foi que aconteceu? Todos nós vivemos altos e baixos. Então, as experiências humanas, elas vão sendo vivenciadas. Apesar de muitos acharem que um grupo de pessoas na face da Terra não as vivam. Aquela pessoa nunca vai ter problema. Aquela pessoa nunca vai ver uma desarmonia. Aquela pessoa nunca vai passar por um problema de saúde. Aquela pessoa, ela é rica, ela é bonita, ela nunca vai ter isso. Quando, na verdade, todos nós vivenciamos. Todos nós. Todos passam pelas situações. Volto a frisar. Alguns em uma área em maior intensidade, outros em outras áreas, às vezes até com menor intensidade, mas todos nós vamos viver. E o que acontece? Essa experiência da vida, do eu espiritual no eu carnal, não é aleatória.
ela tem aquilo que você traz antes e aquilo que você vai viver no agora. O ponto é, o que faz desenvolver a capacidade de manifestar Deus? É o tanto que você consegue purificar a sua mente. Falava nas palestras anteriores. Gente, qualquer dúvida, vá nas palestras anteriores, assista, que eu abordo isso de uma maneira mais profunda. Aqui, a grosso modo, o eu espiritual vai se manifestar na vida fenomênica. Se manifesta como? O eu espiritual passa pela lente mental e manifesta no mundo fenomênico. Então, ou seja, esse eu que está manifestado aí, esse eu que está aqui a vos falar, esse eu que está sentado na cadeira, que está em casa, sentado no puff, que está escorregado aí na cama, que está todo aí estribuchado, esse eu, ele é a sua manifestação mental. Ele não é o seu eu verdadeiro, ele é a sua manifestação mental. Por isso que cada pessoa tem uma aparência, cada pessoa tem uma missão e cada pessoa tem talentos, dificuldades, traumas e sequelas individuais. Porque cada um tem a sua própria mente. Então, o somatório dos seus pensamentos, o somatório das suas vibrações é você manifestado na face da Terra. Então, é muito sábio quando se fala que ninguém conhece a si próprio. Não é à toa que já grandes filósofos ensinaram, né? O caminho da sabedoria é conheça-te a ti mesmo. Por que falam isso? Porque nós próprios não sabemos quem nós somos, porque nós somos um somatório de vibrações das quais nós não temos nem ideia de como elas são. Então nós construímos personagens. Personagem vem exatamente da caracterização da persona. Então, nós construímos autoimagens e a ela nos apegamos. Mas a tua construção é fruto de um somatório mental. Esse somatório mental é você. Então, presta bem atenção. Essas palavras, esse poder da palavra, ele vai influir em algo importantíssimo, que é a sua mente. Rapaz! Esse M ficou estiloso. É a sua mente. A sua mente é o seu corpo vibracional. Seu corpo vibracional. Olha que interessante. Palavra é vibração. Palavra é vibração. Você é um ser espiritual que está manifestado no mundo fenomênico. Todos os seus corpos manifestados no mundo fenomênico, seja ele o corpo carnal, etéreo, astral ou o corpo espiritual, são corpos mentais. Se eles são corpos mentais, eles são corpos vibracionais. Se eles são corpos vibracionais, eles são corpos que são influenciados pelo poder da palavra. Olha que interessante. Você vibra a tua mente, manifesta. Você vibra sua mente, manifesta. Você vibra sua mente, manifesta. Você vibra sua mente, manifesta. Entenderam? Tranquilo até aqui, gente? Então, ou seja, a sua mente é o caminho por onde manifesta-se no mundo fenomênico. Então, aqui embaixo, eu vou ter um mundo fenomênico. Fenomênico. Então, o que acontece? O caminho... Deixa eu botar aqui em azul, para ficar bem fácil. Então, o caminho é esse. A palavra, a vibração, ela é o que constrói a sua mente. A sua mente é aquilo que permite a manifestação no mundo fenomênico. Então, o que nós estamos vivendo agora é fruto das vibrações que foram sedimentadas, que foram plantadas, que foram armazenadas na sua mente, que vibrou no seu mundo fenomênico. Então, esse movimento, ele é cíclico e repete constantemente. Quando você toma consciência desse movimento, você entende a lei mental que ensina. Tudo o que você pensa, se manifesta. Por quê? Pensar é... Vamos lá, gente? Pensar é...
Pensar é palavra. Palavra faz o que com a mente? Vibra. Vibrou na mente, o que acontece no mundo fenomênico? Acontece. Aí o que acontece? Esse processo não é imediato. E aí que gera confusão. Por que é difícil para as pessoas entenderem isso? Porque ele não é imediato. A pessoa pensa, vou ficar doente. Não fiquei. Não é mentira. Só que isso aqui não é imediato. Ele funciona num processo lento de maturação. Você vai sedimentando, quando chegar no ponto que está na boca, ele transborda. No transbordar é que manifesta no corpo fenomênico. Então, o que acontece? Nós fazemos uma relação de causa e efeito que não é real. Mas como a gente acredita nela, a gente acaba criando uma outra relação. Quer ver um exemplo? Você está em casa e você tem uma briga feia com o seu familiar. Seja ele marido, esposa, pai, mãe, filho, seja quem for, você tem uma briga feia. Mas daquela briga de dar nó na barriga, sabe? Aquela que você fica vermelho, você tem vontade de socar as coisas assim, de tamanha raiva que você fica. Aí você fica com aquela raiva, você sentiu aquela raiva, e de repente a raiva amenizou, a raiva passou. E passou-se o dia, 1 dia, 2 dias, 3 dias, e você fala, a raiva se foi. E você acredita que essa raiva foi embora, ela se desintegrou. Nós aprendemos na Seitonei que tudo o que nós pensamos, sentimos, é palavra, vibração. No pensamento também vamos botar aqui o sentimento, gente, para melhorar. Então, ele foi para onde, gente? Ele sumiu? Ele foi para onde? Para a mente. A mente vibrou. Isso está em algum lugar. Aí você está tranquilo e você sai no final de semana e você fala assim, não, vou comer uma coisa leve, vou comer rabada, vou comer uma coisa leve, sabe, bem suave, assim, sabe, para me sentir bem. Aí você come 2 quilos de rabada, aí você passa mal. Quando você passa mal, qual é a associação que você faz? Eu estou passando mal porque eu comi rabada. Aí você começa, eu não posso comer rabada, 2 quilos de rabada, descobri que me faz mal. Então você faz essa associação e você começa a acreditar que a comida é que te faz mal e você esquece daquilo que você fez vibrar na sua mente. Aí essas associações começam a tirar da gente a capacidade de perceber que o que nós plantamos na nossa mente é o que faz acontecer. E lembre-se, a mente é muito complexa. Gente, a gente faz isso com tudo. Então, o que acontece? Aconteceu muito comigo, então isso é uma situação que eu vivenciei e observei o quanto que é real. Quanto mais eu vivia em atrito e minha mente era agressiva, mais eu me envolvia em acidente de trânsito. Quanto mais a minha mente estava em choque com o outro, seja ele da minha família ou fora da minha família, mais eu me envolvia em acidente de trânsito. Eu saía bater no carro e era sempre alguém de fora. Muitas vezes a culpa era minha mesmo. Mas eu sempre me envolvia em acidentes e acreditava que era ocasionado pelo sistema de trânsito. Porque tinha isso aqui, que aconteceu aquilo ali, e nunca era algo meu. E o interessante foi, no momento em que eu comecei a trabalhar a minha mente e comecei a vibrar palavras de harmonia, os acidentes começaram a diminuir. Porque agora você aprendeu a dirigir. Pode até ser, mas a consequência do quê? Da harmonização. Então, se você coloca sempre os fatores como algo externo, você perde a oportunidade de controlar o que você tem. Porque a tua mente vibra. Quem é que pode comandar a tua mente? Somente você. Por isso que a gente aprende na espiritualidade que a única pessoa que a gente pode mudar somos nós mesmos. Porque a única mente que a gente pode realmente influenciar é a nossa. E quando você conhece os ensinamentos da Seitonei, a primeira coisa que o professor Masaru Taniguchi fala, livro A Verdade da Vida, volume 1, tenha cuidado com o poder da palavra. O que ele está falando? Tenha cuidado com o poder da mente. Porque como as pessoas desconhecem essa realidade de que o mundo ele é reflexo da mente, elas desconhecem isso. Aí vem as perguntas que normalmente nós somos metralhados. Pretor, você fala que a palavra tem poder na mente, mas eu penso em ser rico e nunca fiquei rico. Aí tem pessoas que falam, eu nunca pensei em doença e fiquei doente.
Eu nunca pensei em me separar e me separei. Eu nunca pensei em estar acontecendo isso e está acontecendo, e etc, etc, etc. E aí vem um ponto que eu preciso explicar. Mente é muito profundo. E normalmente a gente acha que a mente é somente a mente consciente. A mente consciente. Mas a mente, ela é extremamente gigantesca. Ela é tão grande que ela não cabe num corpo só. Pra vocês terem ideia, a mente está espalhada em vários corpos que você possui. Então, quando você parte para o mundo espiritual, você leva a mente, um pedaço da mente. Outro pedaço dessa mente fica e se dissipa. E você vai construir novos aprendizados, novas vibrações. Só que a sua mente é gigantesca, mas é gigantesca mesmo, gente. Mesmo. Não é aquele gigantesco nosso de, é grande. Não. É algo que transcende tempo e espaço. Ela é tão grande que ela é capaz, no meio de 8 bilhões de pessoas, encontrar aquela pessoa que vai viver a missão com você. De tamanha a grandiosidade que é a mente. Ela é interligada. É muito interessante. Quando a gente vai estudar a mente, olha só. Deixa eu fazer um desenho assim aqui, abrir um parênteses aqui, que é bem legal. Deixa eu trabalhar aqui, ó. Olha só. Saí da tela ou ainda estou na tela, né? Olha só. Nossa mente individual, a gente pode fazer nesse desenho aqui de um triângulo. Cara, essa pontinha aqui é o seu consciente. Todo o restante é seu subconsciente. Aonde fica armazenado tudo. Vocês lembram o que vocês comeram no dia, sei lá, 10 de janeiro? Ou melhor, o que vocês comeram no mês de janeiro, quando vocês tinham 6 anos de idade? Preletor, eu não lembro o que eu comi ontem. Eu não sei nem o que eu comi hoje. Quanto mais quando eu tinha 6 anos de idade. Isso está gravado dentro de você. Todos os sentimentos, todas as frustrações, medos, alegrias, graças, infelicidades, choros, tristezas, tudo está gravado dentro de você. Está tudo gravado dentro de você. Desta existência e de outras. Nesse plano e além desse plano. Então não é uma coisa simplória. Não é uma coisa simples que a pessoa fala, eu não vejo nada na minha mente que seja prejudicial a mim. Você não vê porque você não tem como enxergar, porque é gigantesco. Isso daqui, gente, transcende tempo e espaço. A gente faz um desenho simbólico somente para a gente ter uma ideia. E o negócio é tão interessante que é o seguinte, a mente do outro também é assim. A mente do próximo também é assim. A mente do próximo também é assim, e do próximo e do próximo. Todo mundo tem essa mente. Só que vem um ponto interessante. Como essa mente ela é infinita e ela transcende tempo e espaço, ela não tem tamanhos. E exatamente por não ter tamanhos, ela se encontra, gente. A sua mente se encontra com a mente do próximo. Por isso que as mentes são entrelaçadas. E mais, elas também encontram com a supraconsciência, que é a mente de Deus. Então, todos têm a mente interligada em Deus e todas as mentes se cruzam. Por isso que a gente vai se cruzando na vida e reconhecendo mentes. Então, quando a pessoa ela entra numa família, quando ela entra numa empresa, quando ela entra num relacionamento, ela tem coincidências de mente. Pedaços da mente que se encontram e são coincidentes. Por isso que quando você começa a trabalhar o poder da palavra, você começa a trabalhar a sua mente. Quando você trabalha a sua mente, você começa a purificá-la. Na hora que você começa a purificá-la, você muda a frequência e naturalmente você muda a situação. Só que isso, as pessoas às vezes acham que é uma coisa simples. Mudei minha mente, agora eu sou alegre. Dependendo do tanto que está gravado na sua mente, isso é um trabalho árduo, que precisa de muito empenho e dedicação. Então, às vezes a pessoa está assim, eu penso em ser rico, e nada acontece. Você pensa em ser rico nesse pontinho aqui, nesse pontinho aqui. O resto, toda a sua mente tem certeza absoluta que você deve ser pobre. Certeza absoluta, e você não consegue convencer de forma contrária. Você tem que fazer todo um trabalho de reprogramação. E essa reprogramação depende do porquê que você acredita que a pobreza é sua. Tem pessoas que acreditam porque cresceram ouvindo que o reino dos céus é dos pobres.
Então ela não quer morrer e ir para o inferno, ela tem medo. Então ela acredita que Deus gosta da pobreza. Por mais que ela queira enriquecer, dentro dela há um sentimento que repele. E esse sentimento é muito mais forte do que o do consciente. Então ela precisa fazer um trabalho de purificação mental. Ela precisa fazer um trabalho do poder da palavra. Tem pessoas que batem no peito e falam, eu sou pobre, mas sou honesto. Tem orgulho, é a pobreza honrada. Por mais que ela queira enriquecer, ela não consegue. Tem pessoas que têm sentimento de culpa por atos pecaminosos cometidos no passado. E uma das formas da pessoa atrair a punição é por meio do exercício da pobreza. Então ela tem um sentimento de culpa muito profundo dentro dela. A ideia de que ela é pecadora, de que ela é suja, de que ela não merece o céu. Todas essas ideias são gravadas fortemente dentro do subconsciente, por mais que a pessoa queira, se ela não mergulhar e fizer uma lavagem mental, ela não consegue mudar o padrão vibracional. O que é mudar o padrão vibracional? Não é você entrar numa palestra e todo mundo sair gritando e você mudei meu padrão. Mudar o padrão é você mudar toda a frequência da tua existência. Isso dá trabalho. Por isso que isso é numa seara extremamente profunda, como o da Seichonoye, em que você tem que rezar, você tem que meditar, você tem que ler, você tem que estudar, você tem que aprofundar, você tem que fazer prática. Tem pessoas que saem, agora eu vou ser uma pessoa fantástica, porque eu assisti a palestra de fulano de tal, e ele falou que eu posso. Beleza, você entendeu intelectualmente. Intelectualmente é trabalhar o consciente. E espiritualmente, você está pronto para realmente manifestar o potencial que você tem dentro de você? Isso vai dizer diretamente com o modo como você usa o poder da palavra. Na Seichonoye nós aprendemos exatamente o exercício do poder da palavra para nós começarmos a fazer essa limpeza da mente e nós adentrarmos no nosso subconsciente de uma maneira tal que transforme realmente a sua vida. Transforme realmente a sua vida. De forma que você sinta e viva e não apenas queira. Tem pessoas que vivem relacionamentos doentes, vivem relacionamentos extremamente desgastantes e isso reflete em doença. A doença não é uma coisa que cai do céu, é uma geração dentro da tua mente. É a sua mente que começa a adoecer, com pensamentos negativos. Por isso que a gente fala, pensamentos negativos precisam ser extirpados ou trabalhados para que você não adoeça a sua mente. Adoecer a tua mente reflete no corpo, gente. Então a gente não repara e nós vamos caindo no mecanismo do automático. A gente se torna reclamão, a gente se torna cara fechada, a gente se torna sem esperança e a gente se torna pessimista e ainda achamos que estamos dentro do caminho da iluminação. Então tem pessoas que reclamam de tudo. E você ainda pergunta, você tem religião? Tenho, ainda sorri. Fala, que diacho de religião é essa que você está na treva, ó filho? Tem que sair. Como é que você vai para a luz? É quando você manifesta Deus. Não adianta você levantar um livro sagrado e falar que você é de uma religião se você não é luz no mundo. Não adianta nada você pregar uma religião e você ser a treva. Aonde você passa, tudo morre. Isso é o próprio desânimo manifestado na face da terra. Então, por isso que a Seichonoye é um ensinamento religioso vivo. Qual é uma das normas fundamentais, ou vamos trazer melhor, qual é uma das práticas dentro da Seichonoye fundamentais? Sorrir. Por que sorrir? Porque a alegria é atributo divino. Quando eu tenho o hábito de sorrir, eu estou vibrando como a minha mente? De forma alegre. Mente alegre manifesta pensamentos saudáveis. Pensamentos saudáveis refletem no mundo fenomênico como o corpo carnal saudável. Mas qual é a ideia que vendem? Que rir muito é bobo. Aí você fica, eu não quero parecer bobo, eu quero parecer uma pessoa intelectual. Eu quero parecer uma pessoa inteligente. Óculos. Pessoa de óculos é pessoa inteligente, velho. Pessoa tem óculos, cara, esse bicho é muito inteligente, velho. E o mestre ensina, muitas vezes porque a gente ou não gosta do nosso rosto, formado do nosso rosto, ou porque a gente quer passar uma cara de intelectual, a gente grava isso dentro do nosso subconsciente e começamos a usar óculos. Tem vários fatores. Mas o que eu estou trazendo é o seguinte, é a complexidade da mente. Quantas pessoas adoecem porque não querem trabalhar? Tem pessoa que fala, preletor, eu estou doente, eu queria curar. Ok, você quer curar? Quero. Então, nós vamos fazer rápido sua cura para você poder voltar a trabalhar. Ah, não, preletor, trabalhar quer não. Ué, então você quer curar para quê? Para poder curtir férias. Não.
Você tem um preço para pagar para você poder curtir as coisas na vida. Se você não quer trabalhar, o seu corpo arruma rapidinho uma doença que te impeça de trabalhar. Então a mente, gente, ela é muito complexa. Ela é muito complexa e quando nós vamos entendendo esse funcionamento, a gente compreende por que a Seichonoye, ela exige estudo. Tem gente que fala assim, eu tenho preguiça de ler, preletor. Nossa, é tanto livro que o senhor passa, é tanta coisa para ler, mas eu não preciso ler, eu já entendi, eu assisti todas as suas palestras no YouTube. Eu falo, obrigado que você assistiu, mas não é esse o caminho. Assistir palestra no YouTube é bom? É, mas o poder da palavra escrita é muito forte. Ela é muito forte. Ler um livro, o que você está fazendo quando você está lendo um livro da Seichonoye? Vamos lá, gente, um de cada vez. O que acontece quando você está lendo um livro da Seichonoye? Você está fazendo vibração. Você está fazendo oração. As pessoas acham que orar é aquele momento. Vou agora orar. Oração é todo momento que você vibra. No momento que você abre um livro da Seichonoye e começa a ler, você está lendo o que lá? Palavras positivas que elevam a sua alma. O que você está fazendo? Utilizando o poder da palavra na forma escrita para vibrar a sua mente. Logo você está fazendo o quê? Oração. Então a pessoa que fala, tenho preguiça de ler, na verdade ela está falando, estou com preguiça de rezar. Se você está com preguiça de rezar, você não utiliza o poder da palavra a seu favor. Qual é a chance de mudar o mundo fenomênico? Mínimo. Aí fica aquelas pessoas que ficam que nem um papagaio. Sou filho de Deus, sou filho de Deus, sou filho de Deus. Mas na hora que vai viver o filho de Deus, não consigo. Vai para a próxima encarnação, deixa numa vez e não vive. E por que não vive? Quando é que você vai assumir a responsabilidade de chamar a situação para si e resolvê-la? Quando você tiver a convicção dentro da tua mente que Deus está em você. E você só alcança essa convicção com meditação, estudo e dedicação. Esse é o caminho do praticante da Seichonoye. Fora isso, gente, você vai ser eternamente um Shoshonoye, Xoxo. Aquela pessoa que não muda nada. Às vezes ela está queimando o filme do ensinamento, que está a pessoa lá, eu sou Seichonoye, todo mundo olhando. Eu que não vou fazer parte do movimento com uma pessoa tão horrorosa que nem você. Por quê? Porque a mente da pessoa está um lixo. Não adianta nada a pessoa vir falar, não, eu leio, eu estou lá, lendo os livros, sou filho de Deus. Você vai ser filho de Deus quando você purificar a tua mente. Aí tu vai levar uma vida digna, de você realmente manifestar a força que tem no seu interior. Aí você chama a responsabilidade, trabalha arduamente, resolve problemas, situações, se eleva e mostra a luz que tem no seu interior. Aí você é uma pessoa que todo mundo tira o chapéu. E como é que você faz isso? Suando a camisa. Não é simplório como hoje em dia vendem. Vou te ensinar um curso de como você ser iluminado. Não existe isso. Todos os iluminados tiveram que passar por esse trabalho. Qual o trabalho? Da purificação da sua mente para poder manifestar a vida de Deus que está no seu interior. Todo ser humano é filho de Deus. Todo. Mas nem todo ser humano manifesta o Filho de Deus. Por que não manifesta o Filho de Deus? Porque a mente está suja e utiliza equivocadamente o poder da mente. Poder da mente. E aí você observa, mas preletor, então não posso mais pensar negativo? Se eu falar para não pensar negativo, eu vou estar sendo leviano. É óbvio que nós vamos ter pensamento negativo. Só que o que a gente tem que aprender? A ter mais pensamentos positivos do que negativos. Se vem um pensamento negativo, ao invés de você sofrer, tenha 10 positivos. Por que a gente treina tanto o sentimento de gratidão? Porque nós temos muitos motivos para agradecer, mas a gente só foca a mente em reclamar daquilo que não é o que nós esperávamos. E a gente acaba esquecendo as bênçãos que nós temos. Então, entender isso e começar a trabalhar isso, gente, é usar o poder da palavra a seu favor. É usar o poder da palavra a seu favor. Prestem bem atenção, existem coisas que são missões difíceis que nós vamos ter que enfrentar. E muitas vezes você vai falar assim, caraca, eu nunca pensei nisso. Mas o que acontece? É a oportunidade que você tem de manifestar a vida de Deus. Outros, você que está trazendo. Qual é o problema da adolescência? Olha que interessante. A gente vai analisando o crescimento das pessoas. Quando é criança, a criança não tem medo, ela confia e tudo que você fala para ela, ela acredita.
ela faz um exercício da palavra muito, muito bom. Eu conversando com meu filho, eu falei assim, filho, você sabia que você é inteligente? Ele, sim, papai, eu sou inteligente, ué. Aí eu perguntei, por que você é inteligente? Ele, papai, porque eu faço um monte de coisa com a minha cabeça que muitas vezes outras pessoas não fazem. Eu falei, olha que legal, ele sente que ele é inteligente. O que acontece quando chega na adolescência? A gente começa a falar que a gente não é nada, porque a gente começa a utilizar o padrão da comparação. A gente deixa de usar o padrão da experiência e passamos a usar o padrão da comparação. E aí nós enchemos aqui de complexos sentimentos, medos, traumas, e na vida adulta a gente vai tentar consertar o que a gente fez na adolescência. Por isso que é tão importante, se você faz uma educação da Seichonoye, uma pedagogia da Seichonoye no ensino das pessoas e das crianças, você melhora essa fase, porque a gente ensina na forma do elogio. O elogio, eu estou usando o poder da palavra para reconhecer o que ela tem de positivo, e eu extraio o positivo da pessoa. Por isso que é tão importante usar o poder da palavra positivamente. Com marido e mulher, é a mesma coisa. O elogio constrói um relacionamento feliz. Qual é a diferença do namoro para o casamento? É que no namoro você faz de tudo para agradar, e no casamento você pensa, para peixe e pescado não jogo mais isca. Você para de trabalhar para impressionar. E você simplesmente começa a falar assim, não, agora já casou, está tudo beleza. Você não trabalha mais o crescimento, você não trabalha mais a purificação. Aí, ao invés de você viver com um parceiro para purificar, você vive com um mártir para viver os lixos mentais que você carrega. Aí começam as tragédias de relacionamento. Então, é muito importante nós entendermos isso. No livro A Verdade da Vida, volume 7, página 200 e lá vai pedrada, o professor Masaru Taniguchi fala, o motivo de que muitos lares Seichonoye, de pessoas que frequentam a Seichonoye, não são lares Seichonoye, é exatamente porque dentro de casa ninguém controla o poder da palavra falada, escrita e pensada. Acha que dentro de casa eu posso falar o que eu quiser, e não é assim que funciona. O primeiro local que é a escola da nossa vida é a nossa casa. O primeiro lugar que a gente tem que aprender a ter controle é dentro de casa. E é o lugar mais difícil. Mais difícil. Gente, eu vivo isso. Eu chego, levanto de manhã e falo assim, hoje vai ser o dia mais feliz da minha vida, nada vai me irritar. Meus filhos vão e aprontam. Aí o sangue ferve. Eu falei que eu não vou me irritar. E aí você começa a ser colocado em teste da sua capacidade de controlar. Então, construir ambientes harmoniosos, construir ambientes felizes, construir semblantes acolhedores, dá trabalho. E é por isso que a gente precisa saber utilizar muito bem o nosso poder da palavra. Olha que interessante que o professor Masaru Taniguchi fala. Página 99, dia 8 de outubro. Adquira o hábito de pensar em coisas boas e falar coisas boas. Adquira o hábito. Treinamento. Não fale nem pense em coisas que você não deseja. A palavra, que é o pensamento, possui uma poderosa força materializadora. Você é o locutor da rádio do destino. Aquilo que você expressar em palavras surgirá no mundo do fenômeno. Eis a razão por que deve pensar e falar em coisas desejadas, como se elas já estivessem realizadas. E ao expressar em palavras as coisas desejadas, faça-o com convicção. Se as boas palavras parecem não ter força de concretização, é porque, ao se falar em coisas más, fale-se com convicção e sentimento. Olha só, gente. Faça o seguinte experimento. Chegue na frente do espelho, hoje, ou até amanhã mesmo, e faça um elogio para você. Você vai observar o quanto que você vai receber o seu elogio. Cheio de... Você vai rir, você vai ter vontade de rir. Você chega para o espelho e fala assim, eu sou bonito. Você fala assim, nossa, eu sou o máximo. É como se o espelho falasse, aham, tá. Por quê? Nós não temos convicção na própria percepção de quem nós somos.
Agora, quando alguém nos ofende, a gente capta aquilo, vai com tudo para dentro da gente. Vem com sentimento e tudo. Quando você vai se desprezar, você se despreza com tudo. Vem com sentimento, vem com tudo. E você vai gravando. É por isso que a gente tem uma tendência mais negativa do que positiva. Por que a gente não gosta de receber crítica? Porque as críticas nós vemos com sentimento e tudo. O elogio parece que passa. A pessoa te elogia, você fica super feliz. Mas raramente a pessoa fala, caraca, me elogiou nisso, então eu vou me desenvolver ainda mais. É algo que você precisa elogiar. Tanto que é engraçado. Você critica a pessoa uma vez. Se for a sua esposa, então, uma vez. 30 anos depois, a pessoa vai virar para você e vai falar assim, lembra daquele dia em que você falou aquilo? Aí você, eu nem te conhecia naquela época, eu nem lembro de quando eu te conheci, quanto mais do que eu falei naquele dia. Por quê? Como é que aquela crítica foi gravada? Com tudo. Agora, se elogia a pessoa todo dia, o que ela vira para você e fala? Você nem me elogia. Como eu falo todo dia? Nem percebo. Por quê? Qual é o padrão mental que a gente mantém? É um padrão positivo ou um padrão negativo? Padrão negativo. Então a crítica, ela é recebida de braços abertos. Todo mundo, vem cá, mais um complexo pra gente. Vai todo mundo cantando para dentro da sua mente. Ei! E o elogio, muito obrigado, prazer, pode passar reto. E você não grava, você não trabalha sentimentos, porque não é algo habitual. Não é algo que você recebe como hábito. Então é importante que você trabalhe. E preste atenção. O elogio verdadeiro é aquele que vai te levar à postura de humildade. Se te levar à soberba, não é o elogio correto. Porque o meu elogio tem que ser o seguinte: eu sou filho de Deus, vocês também são, logo eu e vocês somos um. Porque nós somos vida de Deus. Se o meu elogio fosse eu sou melhor do que vocês, não é um elogio verdadeiro. Isso é ego. E o ego é uma tendência também que te leva a ter posturas e vivências destrutivas, porque elas não constroem. Então, por isso que é tão importante ler, por isso que é tão importante estudar, por isso que é tão importante a gente, pegar todos os livros, gente, lendo, relendo, porque é vibração, você vai estudando. E é interessante que você lê um livro hoje, quando você vai ler esse livro daqui a um ano, ele parece que é outro livro, porque a tua vibração mudou. Outro dia eu estava fazendo compras, na hora que terminou as compras eu peguei a sacola, uma moça me parou e falou assim, você é da Seichonoye? Aí eu tomei um susto, eu falei, caraca, será que eu fiz alguma coisa errada, né? Aí eu falei assim, eu sou da Seichonoye, por quê? Aí ela falou assim, porque eu reparei, eu nunca vi alguém agradecer tanto alguém enquanto estava guardando as sacolas. Porque estavam guardando as compras e como é que eu estava? Obrigado, muito obrigado, muito obrigado, obrigado, muito obrigado. Todo mundo que passava, eu, muito obrigado, muito obrigado. Porque isso é um hábito, é um hábito desenvolvido. Às vezes eu estou dirigindo e meus filhos param, papai, por que você está agradecendo? É hábito, a gente agradece quem está na rua, agradece. Por quê? Eu estou trabalhando um ambiente meu vibracional mental. Se eu tenho uma mente grata, eu atraio situações de gratidão. Agora, se eu tenho uma mente que só reclama, que só critica, que só vê a coisa negativa, eu acabo atraindo situações semelhantes. Quanto maior o seu grau de desenvolvimento, maior a sua capacidade de trabalhar a sua onda vibracional e melhor fica a manifestação do destino. Olha que interessante, gente. Presta bem atenção. Entender isso é lindo. É lindo entender isso aqui. Isso aqui, se você está sem assunto para conversar com seus amigos, você já tem aqui um prato cheio. Você já pode chegar e assim, falar, sabia que a sua cara é palavra? A pessoa, você já tem assunto para conversar bastante com a pessoa. Saber isso aqui é lindo. Mas, gente, nada se compara a viver isso aqui. Isso é o viver religioso. Isso é que é o viver religioso. Observem só, nós somos todos os dias bombardeados por más notícias. Se depender do jornal, a gente não sai da cama. É só tragédia. É só tragédia. Você não abre o jornal, não tem nenhuma boa notícia. Não tem nada. Obrigado. Não tem nada no jornal que seja positivo. Ou se é muito pequeno. É crise, guerra, doença, desgraça,
morte, o tempo todo. O que é que nós estamos colocando dentro da nossa mente? Por isso que da mesma maneira que a gente lava o corpo, todo mundo toma banho, não toma? O silêncio me assusta. Eu recomendo, gente, é muito bom você lavar o seu corpo, viu? Os vizinhos agradecem, os familiares ficam muito felizes. Da mesma maneira, gente, por que a gente tem que lavar o corpo, gente? Por que a gente tem que lavar? Gente, motivo óbvio. Porque se a gente não lavar, a vida na face da terra acaba. Nós nos tornamos absolutamente insuportáveis, nós ficamos fedorentos. Pode ser a pessoa mais linda do mundo, ela também fede. Pessoa mais linda, aquela mulher é maravilhosa, fede. Aquele homem é maravilhoso, fede. O corpo material, ele exala odores, suores, líquidos e sólidos fétidos. Fede, gente. A gente toma banho para a gente poder ficar agradável, limpo. Da mesma maneira que o corpo precisa ser limpo, a mente também. Se você não lava a sua mente, se você não limpa a sua mente, ela fica podre, gente. Ela fica fedorenta, só que você não sente o cheiro, você sente a vibração. Aí você tem pessoas aí que são espetaculares intelectualmente, mas vibracional elas são horrorosas. Por quê? Porque os pensamentos são os piores possíveis. E aí não bate, não dá. E é isso que a gente tem que entender. Da mesma maneira que a gente tem que ter o hábito de tomar banho, a gente precisa também dar um banho na nossa mente. E qual é a melhor maneira de você dar banho na nossa mente? É virar a sua mente e seus sentimentos para aquilo que é superior, para aquilo que é maravilhoso. Aí nós recomendamos leitura das Sutas Sagradas, leitura dos livros da Seiichi Onoe, prática da meditação Shinsokan, assistir as palestras que estão gravadas nos canais do YouTube e demais redes, porque isso vai te ajudar a elevar os seus pensamentos, e pensamentos positivos, gente, maravilhosos. Então imagina só, você está assistindo uma palestra, aí de repente uma palestra chega e fala assim sobre amor aos pais, e você de repente não está num momento legal, mas dentro do seu coração vira e fala assim, puxa, eu quero muito abençoar meu pai e minha mãe, vontade de abençoar, e você fecha os olhos e fala, papai e mamãe, meu muito obrigado, recebe a minha bênção. E você abençoa papai e mamãe. Aquilo ali, você jogou para dentro de você. Essa vibração maravilhosa, você jogou para dentro de você. Ela está pronta, ela está pulsando. E um dia ela vai se manifestar. Da mesma maneira que as coisas negativas se manifestam, as coisas positivas também. E à medida que você deixa a sua mente mais positiva, mais as coisas se manifestam. Vamos lá. Então, trabalhar o poder da palavra é fundamental. Um dos caminhos que trabalha muito bem o poder da palavra é a meditação. E a meditação Shinsokan ela é muito especial, porque o que a gente afirma o tempo inteiro na meditação Shinsokan? Que todas as graças e luz de Deus estão dentro de nós. A sabedoria, o amor, a vida, a provisão, a alegria e a harmonia estão dentro de nós. Logo, quando eu reconheço dentro de mim e vibro dessa forma, manifesta-se ou começa a se construir no mundo mental um ambiente necessário, um ambiente propício a manifestarmos as graças de Deus. Por isso é tão importante meditar. E aproveitando então, vamos para a nossa meditação? Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. Vamos sentar, gente, na ponta da cadeira, mãos justapostas em frente ao rosto, semblante sereno, tranquilo, feliz, ombros relaxados, costas eretas, calcanhares juntos, levantados. Vamos agora adentrar no mundo da imagem verdadeira. Este mundo existe dentro de nós, aqui e agora. E para acessá-lo precisamos somente estar com a mente purificada. Com a mente purificada, as ondas de Deus podem se manifestar de forma livre no mundo das formas. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seiichi Onoe para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado.
Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, 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 é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, 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 é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, 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 é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, 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 é o oceano de infinita alegria de Deus. É um mundo da infinita harmonia de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, 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 é o oceano de infinita harmonia de Deus. É um mundo da grande harmonia. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, 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 flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Visualizemos os atributos divinos, sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia, fluindo para o nosso interior. É a vida de Deus que está em nós. É a vida de Deus que está em nós.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus Pai que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo. Somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece com uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas, o interior de todos os animais, plantas e fungos. Somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Fim da meditação. Podemos desfazer a postura. Aos que estão aqui presentes, queiram ficar de pé para a reverência, por favor. Uma reverência. Muito obrigado. Podem sentar, por favor, e passar aqui rapidamente o dever de casa. Então, o dever de casa tem essa função. Então, vamos lá para o nosso dever de casa. Então, o dever de casa é exatamente um treinamento de purificação da mente, dever de casa. Claro que dentro das suas possibilidades, mas é maravilhoso. Vamos lá, nosso dever de casa. Primeiro, nossa meditação Shinsokan, que é fundamental no trabalho da purificação, a meditação Shinsokan. Segundo, nós podemos repetir frases que ajudam, pela repetição, a criarmos os hábitos mentais. Então, nós vamos repetir agora, ó. Aqui, ó. Verei somente o que é belo, bom e maravilhoso. Então aqui, ó, verei somente o que é belo, bom e maravilhoso. Você pode repetir isso aqui, gente? Vai lá, bota aí umas 150 vezes por dia, moleza, gente, moleza. Olha, deixa eu falar uma coisa. Quem tem feito os deveres de casa tem mandado para mim relatos maravilhosos, porque essa prática vai te ajudando a afinar a mente. Faça o dever de casa. Olha só, verei somente o que é belo, bom e maravilhoso. O que você está mostrando para sua mente? A focar naquilo que é bom, aquilo que é bonito, aquilo que é realmente digno de você jogar para dentro da sua mente. À medida que você grava o que é belo, aonde que vai ficar a gravação desse belo? No seu interior. Reforça e melhora ainda mais a sua mente e com toda certeza vai te ajudar a melhorar ainda mais o destino. Tá bom, gente? Quero agradecer imensamente o carinho, a participação de todos vocês, a você de casa também. Beijo no coração. Não deixe de compartilhar e curtir esse vídeo para que mais e mais pessoas descubram os caminhos de usar o poder da palavra. Meu muito obrigado, feliz semana e até a próxima, gente. Muito obrigado.